Graça e paz, bom dia. Muito bom nos encontrarmos de novo. Hoje eu quero falar sobre a igreja de Esmirna. O tema: conheço a tua tribulação. Apocalipse 2:9 está escrito: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Na época em que foi escrita essa carta à igreja de Esmirna, foi escrita pelo apóstolo João, e João era o presbítero responsável pelas igrejas da região da Ásia, todas as igrejas, e ele estava exilado na ilha de Patmos por determinação do imperador Domiciano. O provável bispo da igreja de Esmirna, nesta época que a carta foi escrita, que alguns consideram que era o anjo da igreja, era Policarpo. Conta-se ainda que o apóstolo João, após o seu exílio da ilha de Patmos, ele voltou para a cidade de Éfeso, onde ficou até sua morte. Mas quero me deter aqui no que está escrito na palavra de Deus. Estas coisas diz o primeiro e o último, que estava morto e tornou a viver. O Senhor Jesus aqui se apresenta a uma igreja perseguida, oprimida, atribulada por pressões externas, que estava enfrentando a morte. Ele se apresenta como aquele que era o primeiro e o último, que estava morto e tornou a viver, mostrando para aquela igreja que a vida não acabava ali, e que depois de tudo haveria uma ressurreição, e que a verdadeira vida estava reservada para eles nos céus. Isso dava força para aquela igreja para continuar lutando e vencendo. Alguns pensadores cristãos ligam a igreja de Esmirna a um tempo da história logo após o martírio dos apóstolos, ou seja, do primeiro século até Constantino. Então, após a era apostólica, que é de 100 anos até o ano 100, até 300 depois de Cristo. E liga também a um tipo de igreja, um tipo profético de igreja que existia por todos os tempos da igreja, ou seja, sempre existirá uma igreja perseguida, honesta, rica diante de Deus. Pode ser pobre aos olhos dos homens, mas rica diante de Deus. É assim que ela foi apresentada, essa igreja. Pode ser que seja um tempo da história de 100 a 300, ou em todo o tempo de história da igreja, sempre haverá crentes ou uma igreja com essas características da igreja de Esmirna. É uma igreja que não recebeu nenhuma repreensão por parte do Senhor. O Senhor começou falando: conheço a tua tribulação. A palavra tribulação aqui está ligada à opressão, uma opressão. Ele diz que o diabo está sempre para se levantar e impor pressão e sofrimento. Mas essa igreja estava escutando o Senhor dizendo: ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. O Império Romano, os judeus não cristãos, encabeçavam a perseguição aos cristãos da cidade de Esmirna. Que Esmirna significa mirra. E mirra, ela exala o seu perfume por meio do seu esmagamento. Com isso, o nome para aqueles cristãos também eram proféticos. Seriam esmagados e o seu perfume seria exalado através do seu esmagamento. A igreja cristã nasceu da morte do nosso Senhor, que pelo seu sangue foi feita uma nova aliança a favor de nós, e depois de Cristo foi banhada pelo sangue dos seus santos mártires. A verdadeira igreja do Senhor nunca teve medo de ameaças, sempre superou e subsistiu a todas as crises e perseguições a ela impostas. E não vai ser agora que a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, vai recuar. Como a igreja de Esmirna, existe uma igreja que vai sempre se manter firme, não vai brigar, vai orar, não vai contender, não vai menosprezar ninguém, mas vai se manter calma e corajosamente firme. O Senhor conhecia e conhece a nossa tribulação. O Senhor conhecia a igreja de Esmirna, que ele falou assim: conheça a tua pobreza, mas tu és rico. Eram pobres, não porque não trabalhavam, eram pobres talvez porque trabalhavam e seus bens eram confiscados.
Mas Jesus Cristo disse: conheça a tua riqueza, a tua pobreza, mas tu és rico. Era rico espiritualmente. Riqueza para Deus, para o Senhor Jesus, não está nas coisas materiais, mas no viver rico, cheio de graça e de verdade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que está sendo dizendo agora. Nós estamos no momento em que vai a verdadeira igreja de Cristo, a triunfante, vai mostrar a sua cara, vai mostrar o seu brilho, o seu testemunho. E é isso que o Senhor espera de nós. Se mantenha firme, fica firme, vá avante, se levante corajosamente, de maneira calma, mas firme, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te louvo, porque em todos os tempos sempre existiram perseguições. Sempre existiram aquelas pessoas que retrocediam, mas sempre existiram aqueles que nunca retrocediam. Mesmo em face da morte, da perseguição, das tribulações, ficavam firmes. Senhor, e que o Senhor possa acordar a tua igreja neste tempo, que possa se levantar com coragem, com calma, com fervor, serena. Senhor, sempre firme na obra do Senhor. Abençoe cada crente, em nome do Senhor Jesus. E eu sei, Senhor, como o Senhor disse, o Senhor conhece a nossa tribulação. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe tremendamente, que você seja firme no Senhor. Aconteça o que acontecer. Bom dia, um grande abraço, até o nosso próximo encontro.